que eu estava falando da testosterona, né? Que o Lucas estava rindo. Só para ter ideia, trabalhos mostrando, olha que interessante, né? Esse trabalho é publicado agora, recente, 2022, que o homem perde testosterona 1% ao ano a partir dos 30 anos de idade. Diminui a testosterona no homem, né? E, se a gente for ver, 40% dos homens têm esse hipogonadismo hipogonadotrófico acima dos 45 anos. Aqui, que vai levar o quê? Fadiga, perda de massa magra, ganho de massa gorda. Com 45 anos já. Acima de 45. Mas sai um trabalho que eu estava separando aqui, que isso aqui é uma cartilha que eu monto para os pacientes, que eu mostro para ele, por exemplo, que 5% de pacientes entre 20 e 29 anos, é jovem, cara. Pô. 20 e 29 anos, 5% já tem deficiência de testosterona. O trabalho está aqui, ó. Mostra o trabalho, ó. Já falta testosterona. Falta. E eu tenho pego alguns pacientes jovens, né, com baixa de testosterona. Então, assim, outro trabalho mostrando um mito, né? Esse trabalho é muito top. Ele fala aqui, ó, tá traduzido aqui, ó, Rodolfo, ó. Fala do mito da testosterona que causa câncer de próstata. Para. Aonde que testosterona causa câncer de próstata? Pelo contrário, o maior pesquisador do mundo com relação à testosterona chama Abraham Morgantello. Ele fala que, inclusive, ela é protetora para câncer de próstata. Olha isso. Agora, eu estou falando de terapia de reposição. Não estou falando de ciclo, não estou falando de que vai usar testosterona igual o CRM. O Conselho Federal de Medicina, há 2 semanas, publicou uma resolução proibindo o uso de esteroides anabolizantes para performance esportiva e para fins estéticos. Não, tá certo, isso aí já tinha. Fisiculturismo vai acabar. Assim, você não pode, por exemplo, pegar um ciclista e eu vou colocar testosterona nele. Porque vai ajudar ele vai evoluir mais do que o outro. Você não pode fazer isso, é doping. É doping. Então, a UADA, né? Mas a UADA, né? Que é a agência... pessoa que tá precisando se cuidar, isso, cara, agora, é essencial. Isso aí, eu tô só alertando que tem que ser medido. Se você tiver uma baixa de um hormônio, você tem que repor. Tem que repor ele. Você tem uma baixa do hormônio tiroidiano, um hipotiroidismo, você tem que repor. Não é? A mulher ou o homem perde mais esse testo, assim? Tá? É relativo? Assim, a mulher começa a ter queda bastante de testosterona 10 anos antes de entrar na menopausa. Ali tem uma queda abrupta, né? Inclusive, não é quando casa, não. Não. Tá. Esses 10 anos. Mas existe uma história que depois da primeira gestação dá uma queda, ou não? Não. Também não? Não. Tá feio? Então tá feio pro nosso lado, Lu. Vamos descobrir, nós vamos descobrir. Então, assim, na mulher cai, mas cai muito... Porque, assim, você pega uma mulher, por exemplo, testosterona de 10, 5, por exemplo, tá baixa a testosterona da mulher, né? Aí você pega o homem com 300, tá baixa. Conforme a performance dele, 200 tá baixo. Só que é 20, 30 vezes mais que a da mulher. Ah, sim. Né? Então, a repercussão na mulher em fadiga, diminuição de libido e tudo mais, inclusive, trabalhos aqui, eu até tenho aqui, mostrando que a testosterona na mulher, quando reposição, ela diminui a incidência de câncer de mama. Ajuda no câncer de mama. Diminui a incidência. Né? E câncer de mama hoje das mulheres é o que mais dá câncer, né? Sim. É a repercussão do hormônio estrogênio. Estrogênio, né? Ele vai dar estroma, que ele vai dar potencial maligno, né? De câncer. Então, assim, vem ajudar muito essas reposições quando tem uma deficiência. É óbvio. Né? Você atende um paciente que não tem deficiência, você não vai repor nada. Mas para isso tem que fazer os exames. Você tem que analisar caso a caso. Não é assim. Não é tão simples. Não, porque se põe assim, eu vejo hoje, assim, qualquer coisa, vou pôr implante. Não, você tem que pôr um implante hormonal se realmente tem uma indicação. O hormônio, ele é muito bom quando bem indicado. Se você fizer uma reposição onde não tem uma indicação correta, mas aí cai cabelo, acne, dá 1000 problemas. Inclusive, tem mulheres que têm metrorragia, sangramento uterino. Então, você tem que avaliar muitos fatores. Não é tão oba-oba. Assim que às vezes se faz por aí, né? E como tudo tem que ser acompanhado de um bom profissional. Por isso, né? Não tenha que é importante, né? Exatamente. É um assunto muito legal, gera com certeza muita dúvida quem está escutando a gente. Com certeza vai ter esse... Mas nós vamos trazer muito ainda esse papo aqui, né? Sem dúvida. Só que eu quero voltar aqui pro nosso contexto e perguntar pro doutor como que foi fundar o Coreme, né, da Santa Casa de Ribeirão Preto, e como isso afetou a formação dos residentes em otorrinolaringologia. A Coreme, que é a Comissão de Residência Médica, a primeira prova que eu organizei, teve 72 candidatos no hospital inteiro. Nossa. E tinha 9 especialidades. Então tinha anestesia, tinha neuro, tinha ortopedia, tinha otorrino, tinha vascular, tá? Várias especialidades médicas. E eu que acabei fazendo a prova.
Então eu fui bolando questões, fazendo. Eu lembro que fiquei até 1, 2 da manhã lá com a secretária para a gente rodar essas provas e corrigir e fazer edital. Então no começo, como é a primeira prova, você não tem nada profissionalizado ainda. Depois que nós contratamos alguém para já, depois de 3 anos, fazer uma correção nessa prova, tinha uma máquina lá que fazia a correção para poder divulgar já para entrevista. E depois de 5 anos que terceirizou para uma empresa que faça a prova. Né? Mas no começo, como tudo, é muito complicado. Mas tinha que começar. Né? Foi credenciado pelo MEC, a residência médica lá, e tinha que ter uma prova. E a prova era em novembro, então tinha que se fazer. Né? E eu que estava, na verdade, coordenando na frente disso daí. Né? Mas você aprende bastante, né? Não tem dúvida. A parte de residência, né, aprende a parte acadêmica, né? Publicações, trabalhos científicos. É diferente da vida de consultório. Sem dúvida. É totalmente diferente. O Tácito, Rodolfão, ele é espírita. Né, Tácito? Legal. Sim. Você é espírita. Como, aproveitando esse gancho, como presidente da AMERP, né? Como você integra a espiritualidade em sua prática médica? Espiritualidade, né? Eu acho assim, porque ser espírita é uma coisa, espiritualidade é outra, né? Então, assim... Todo mundo tem, né, tá? Espiritualidade todo mundo, ou deveria ter. Ou deveria Exato, ter, né? exato. Porque faz parte do nosso... Independente da religião, você tem que estar bem de espírito. Pilar, né? Não, a gente sempre fala isso aqui. Na verdade, as atitudes são soberanas a qualquer vínculo religioso. É isso aí. Eu lembro uma vez que eu tinha uma amiga minha conversando com ela é ateia, né? Não acreditava em Deus. E ela comentando que ela queria adotar uma criança para ajudar, né? Aí eu lembro que isso me chamou atenção. Eu falei, olha só, né? Quantas pessoas entram em centro espírita, em culto evangélico, em igreja católica, que são as 3 maiores religiões, e não tem essa capacidade de ajudar alguém. E ela não acredita em Deus, mas queria adotar uma criança. Tinha amor para dar e queria adotar então, uma criança. Assim, só o rótulo religioso, que muitas pessoas se prendem atrás de um rótulo, não serve para nada. Não serve para nada. Né? Na verdade, para que servem as religiões? Para tornar o homem melhor. Esse é o objetivo de qualquer religião. Né? Agora, com relação à espiritualidade, a espiritualidade, por exemplo, é você olhar uma semente e saber que ela vai se tornar uma árvore gigantesca, que ali tem Deus. Você olhar para o céu e imaginar que tem planetas, constelações, você imaginar que só a Via Láctea tem 200 bilhões de planetas e nós temos mais 100 milhões de galáxias. Então, assim, e temos universos paralelos. Pô, peraí. Tem muita coisa aí, né, tá? Não tem como a gente dinamizar tudo isso. Né? Isso é espiritualidade. Espírita, quando estuda-se Allan Kardec, a doutrina espírita. Pra você entender esses contextos. Por exemplo, morreu, acabou? Bom, não. Né? Não passou a régua. Algum lugar nós vamos, tem, né? Então, assim, existe vida após a morte? Sim. Existe vida em outros planetas? Sim. Não é? É que assim, como toda religião, o espiritismo, é que tem muita gente que quer se beneficiar, aí mente, aí perde um pouco a credibilidade. Mas o espiritismo, essa questão de espírito é uma coisa tão séria que meu pai, eu contei a história do meu pai, que quando ele faleceu tudo, ele já sabia que ele ia morrer, ele era muito avançado na parte de espírito. Eu já contei essa história pra você. Olha essa história, Rodolfo. A minha avó faleceu e meu pai morava no rancho na época. E não tinha WhatsApp, telefone e tudo. E quando ela faleceu, eu acho que um tio meu foi lá pra avisar ele. Não tinha celular, não tinha nada. Na hora que chegou pra avisar, ele falou, tudo bem, o que você veio fazer aqui? É a mãe, né? Não, a avó já veio aqui, já passou. Eu já sei que ela faleceu. Vocês não estão bem? Ele tava tão bem que todo mundo falou assim, gente, o Toninho vai dar problema. Ele já sabia, porque ele era muito avançado nessa questão do espiritismo. Muito evoluído. Então, assim, é complexo isso. O que aconteceu com a menininha agora... Ali, cara, a menina chegou desacordada, afogada, tudo ali. A menina voltou do nada. Então é um milagre? O que é? É complicado. A missão tá cumprida. É isso aí. Existe muito contexto, inclusive de saúde. Né? A gente considerar a doença só a parte fisiológica não é assim. Você tem um bem-estar físico, mental, social, espiritual associado a tudo isso. Né? Você tem influências, inclusive, espirituais que pode levar a adoecimento. Isso acontece aqui. É que ainda a medicina não olhou com mais carinho para esse outro lado. A medicina ainda é materialista. Então, ela olha só as disfunções físicas. Que aconteceu. Ali, o que está tendo ali.
mas o que está levando, às vezes, aquilo? Né? Agora, com o tempo, isso vai acontecer. Né? Você vê aí, nós tivemos aí o Chico Xavier, poxa, falar o que do Chico, né? Falar o que dele? Perfeito. E ele é... Diferenciado. E aí você vê os livros dele, você fala assim, poxa, não é possível O cara que ele escreve escreveu 500 livros É. e não tem um pré-primário. Você lê um livro dele, chama Evolução em Dois Mundos. Pô, o que é aquilo? Você começa as inscrições do protoplasma que vai gerar células. E na época que ele fez, sem conhecimento 50 nenhum. anos atrás. Então, lógico que tem coisas a mais, né? Eu vou aproveitar, eu vou até antecipar uma pergunta que eu tenho aqui. Você já viu algo que a ciência não explica? Já. Conta um pouquinho pra nós. Por exemplo, Olha, ele deu uma arrepiada. Eu tenho uma aqui. arrepiada aqui também, cara. Conta aí, conta. eu tenho uma aula que eu fiz, inclusive, disso, né, no Congresso Médico Espírita do Brasil. Né, em 2001, a minha mãe está com a tosse. Minha mãe, em 95, ela teve um câncer de mama, fez mastectomia, ou seja, tirou a mama com esvaziamento ganglionar. Ali começou a fazer tamoxifeno, na época o que tinha. Tá? E em 2001 ela começou com uma tosse. A tossinha seca. Essa tosse sequinha, ela é muito, às vezes, irritativa. Irritação pleural. A irritação pleural, ela dá uma tosse seca irritativa. 7 meses com essa tosse. Mãe, vamos fazer um raio-x, vamos no consultório. 7 meses. Vamos ver? Não tem nada, tá bom, tá bom. Bom, chegou um ponto que ela começou com falta de ar. Vamos fazer um raio-x, derrame pleural, metástase, 2 pulmões, pleural. Metástase. Pá. E derrame pleural. Tava tomado já. Tomado. Aí foi lá no onco, na época, né? Ele olhou, ele até chorou, porque é amigo nosso. Pô, não tem o que fazer. Isso em 2002. 3 meses de vida. O onco olhou e falou, cara, 3 meses. Não tem o que fazer. Como eu estava acabando a residência lá em Rio Preto, né? E tem um centro lá que faz tratamento espiritual, que é um senhor, seu Geraldo, baixinho, pequenininho, hoje está com seus 90 e poucos anos. Tudo que ele fez na vida, ele doou. Farmacêutico, formou, aposentou e doou. Então ele conseguia verba, ele construiu um centro espírita lá por doações e faz tudo gratuito. Olha que né? legal. Onde que é, tá? Rio Preto, São José do Rio Preto. E aí, falei, poxa, eu vou levar minha mãe, eu conheço lá, que é um centro que eu ia. Né? Mas nunca tinha passado por tratamento, como é que era essa parte espiritual lá. Né? E aí, levamos ele lá, levei minha mãe, ele olhou, e ele é interessante, porque ele não tem memória, né? Então, assim, ele atende incorporado num espírito, mas você olha para ele e tá conversando igual eu tô conversando, ele não tem transe mediúnico. Isso é só 1 ou 2% dos médiuns que consegue isso. Mas ele não sabe, tanto que ele fala assim, doutor, fiquei sabendo que você esteve aqui. Ele não lembra. Porque ele não lembra, ele conversou comigo, mas na verdade é outro. Aí, que é o espírito do irmão sacerdote, que eles chamam lá, foi lá, fez um tratamento na minha mãe, falou, volta em uma semana. Ela voltou, fez de novo. E ela ia começar a quimioterapia ali. Só que antes de começar a quimio, eles pedem um raio-x. E um médico, né? Não sei se ele vai lembrar disso, que ele chama Ricardo Issa, na época, lá no Hospital São Lucas, fez e foi dar o laudo. E quando você vai dar um laudo numa radiografia, você compara com a outra. Então ele tinha uma, tinha outra Aquela que estava tomada tudo. E 17 dias depois ele tinha a outra normal. Limpa, só com espessamento de pleura, né? Normal. E eu tenho os exames, eu tenho a biópsia, eu dei uma aula. Eu tenho as imagens, tudo. Na época eu montei uma aula que eu fui fazer no Congresso Médico Espírita do Brasil. E aí, do normal, no dia que ela fez o tratamento, eu morava com ela foi para na minha casa, dormia na minha casa, ela parou a tosse. Não no dia. Aí depois fizemos um raio-x normal, ele me ligou, o Ricardo. Pô, Tasto, cara, tô olhando aqui um raio-x da tua mãe, que tem derrame pleural, metástase pulmonar, de pleura e tal, e tem um outro, esse aqui não tô entendendo, cara. Esse daqui tem um espessamento só e não tem mais nada. Eu tô pensando em pedir um outro, porque será que é dela? Será que não trocou os exames? Será que não é raro? E tô te ligando para dar uma satisfação, ver se você traz ela para fazer de novo. Eu falei, Ricardo, na verdade, eu vou te contar o que aconteceu. É isso que aconteceu. Eu contei para ele. Ele falou, caramba, eu tô arrepiado. Eu falei, então, aconteceu isso. Ela teve uma moratória ali de 15 anos a mais, porque ela veio depois desencarnar agora em 2016 só. Nossa, muito tempo. E tinha dado 3 meses de vida para ela. Tinha 3 meses de vida. Então, assim, eu tenho documentado isso daí. Isso acontece muito, viu? Né, Tassi? Tem. Isso acontece muito, cara.